A noite já havia se arrastado por horas quando Clara se deu conta de que estava completamente sozinha na ala do hospital. Os corredores antes agitados agora pareciam respirar apenas o som dos monitores cardíacos. Era o tipo de silêncio que grita por dentro, e Clara o conhecia bem. Aquela solidão era mais familiar do que gostaria de admitir. Aos 42 anos, enfermeira dedicada, Clara passara metade da vida cuidando de desconhecidos com o mesmo carinho que não soube dar ao próprio pai. Eles haviam brigado feio 5 dias antes do infarto que o levou, e ela nunca conseguiu dizer o que precisava, ou ouvir o que ele talvez dissesse. Desde então, ela carregava uma culpa que o tempo não suavizou. Havia tentado ignorar, trabalhar dobrado, rezar, chorava escondido, mas o vazio não cedia. Aquela madrugada, no entanto, seria diferente. Ela não sabia, mas alguém vinha em sua direção. Tudo começou com um cheiro. Não de éter ou álcool hospitalar, mas de café com canela, o mesmo que seu pai fazia aos domingos. E então, algo ainda mais improvável, o som rouco e familiar de uma risada que ela jurava ter esquecido. Clara gelou. Estava sonhando? Perdendo a razão? O relógio do corredor parou exatamente às 3:03. E pela primeira vez em anos, Clara ouviu uma voz que não vinha de fora, mas de dentro. Era ele. E ele não estava ali para acusar. O que aconteceu naquela visita mudaria tudo o que Clara acreditava sobre tempo, perdão e o que realmente fica depois da morte. O que você faria se tivesse apenas uma chance de reencontrar quem partiu? Não com os olhos, mas com o coração. Essa pergunta rondava a mente de Clara desde a noite em que tudo mudou. Será que o que chamamos de acaso não passa, na verdade, de uma última oportunidade cuidadosamente colocada em nosso caminho? Uma visita inesperada, uma chance de cura que vem de onde a ciência não alcança. No silêncio escuro daquela madrugada, Clara, acostumada à rotina exaustiva do hospital, sentiu algo diferente. Não era apenas o cansaço, nem a solidão tão familiar. Era como se uma presença silenciosa percorresse o corredor, carregando histórias deixadas para trás. Muitas vezes, é justamente no vazio das palavras que as maiores verdades se revelam. Essa história é sobre o peso das coisas não ditas e sobre a esperança de que, mesmo depois do último adeus, ainda há tempo para um reencontro. Clara não sabia, mas uma lembrança antiga, um aroma esquecido e um sussurro do passado seriam capazes de transformar a sua maneira de ver o mundo. Quem sabe também não transformem algo dentro de você. Se o que ouviu até aqui já tocou algum canto silencioso do seu coração, escreva nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. Às vezes, quem planta uma palavra no lugar certo faz florescer um novo começo, não só para si, mas para todos nós. Sinta-se à vontade para compartilhar como o amor, o reencontro ou o perdão já fizeram diferença na sua caminhada. Agora respire fundo. Permita-se sentir. Você está prestes a acompanhar um relato inspirado em histórias reais e universais, daqueles que nos convidam à reflexão e, quem sabe, ao recomeço. Porque cada semente de emoção que plantamos aqui pode florescer em você, no seu tempo, no seu jeito, onde quer que esteja. O relógio marcava pouco depois das 3 da manhã, quando Clara encerrou mais um prontuário. Na penumbra do hospital, o tilintar dos objetos parecia arranhar o silêncio, mas dentro dela, o barulho era maior. Durante anos, Clara se acostumou a cuidar dos outros, dos pacientes frágeis, dos colegas cansados, dos horários trocados. Só não sabia cuidar do próprio coração. Havia cicatrizes que ela jamais mostrou. O corredor parecia mais comprido do que de costume naquela noite. Cada passo ecoava em paredes cheias de histórias de dor, de cura, de despedida. Clara se pegou pensando se todo mundo sentia falta de alguém. Talvez, no fundo, todos carregassem silêncios, mágoas não ditas,
desculpas engolidas, abraços que ficaram no ar. Ao chegar na sala de descanso, por um segundo, hesitou antes de acender a luz. Parte dela queria que o escuro escondesse as lembranças, como faziam os lençóis quando era criança, tentando espantar os monstros que agora sabia eram de dentro. Sentou-se devagar, abraçou os próprios joelhos e permitiu-se sentir a solidão. Era pesada, pegajosa, mas familiar. O cheiro de café com canela insistia em desfazer aquele instante. Clara apertou os olhos, mas ao inspirar, a memória a levou para muito longe dali, para uma cozinha antiga, para domingos que não voltam. Lembrou do pai, sentado à mesa, rindo de coisas bobas. Um nó apertou sua garganta, não de saudade, mas de arrependimento. A briga com ele voltava sempre, como um filme ruim. Ela lembrava das palavras duras, do telefone desligado, do tempo perdido. Depois da morte dele, tudo o que restou foram perguntas sem resposta e um silêncio ensurdecedor. No hospital, até os monitores pareciam conversar mais que ela e o pai nos últimos dias juntos. Uma lágrima teimosa escorreu e Clara, pela primeira vez em semanas, deixou. Não tentou disfarçar, nem secar rápido. O choro era quase um convite ao pai, como se dissesse: agora pode falar, estou escutando. E naquele instante, o ar pareceu mais leve, como se alguém tivesse aberto a janela. Receber visitas inesperadas é assim. A alma percebe antes dos olhos. O rádio antigo na sala rangeu, emitindo um chiado breve. Era coincidência. Mas Clara sentiu um arrepio. Lembrou da infância, das noites ouvindo o mesmo rádio com o pai, falando sobre a vida, sobre sonhos que sempre pareciam grandes demais para uma família tão simples. Por um instante imaginou ouvir a voz dele. Vai passar, filha. O perdão não precisa de testemunha. Respirou fundo, olhando para cima, buscando coragem em mãos que tremiam só por dentro. Tanta coisa ficou por dizer. E se aquela noite fosse justamente a chance de se perdoar, de soltar o passado, de colher um pouco de paz? No silêncio, Clara encontrou perguntas melhores que as próprias respostas. Sentiu vontade de escrever uma carta para o pai, mesmo sabendo que ele não leria. Talvez algumas palavras servem mesmo, é para libertar a gente do que ficou preso lá atrás. Pegou o crachá, olhou a foto e, pela primeira vez, sorriu de leve, em vez de evitar o reflexo. O silêncio que ela carregava aos poucos dava espaço para uma nova esperança. Sem perceber, a madrugada foi se tornando menos escura. Há silêncios que pesam, mas também há aqueles que escutam. Naquela noite, Clara entendeu. Algumas visitas só chegam quando a gente aprende a ouvir de verdade, e com elas, o silêncio se transforma em perdão. E toda colheita começa ao reconhecer a semente plantada muito antes. A rotina no hospital poderia anestesiar qualquer dor, mas naquela noite, um detalhe mudou tudo. Ao verificar um dos monitores, Clara sentiu o cheiro de café com canela de novo, mais intenso do que antes, vindo de um corredor deserto. Ela franziu o senho. Não havia ninguém ali além dela e da enfermeira de plantão que odiava café. O frio percorreu sua espinha e trouxe uma sensação conhecida, como se estivesse sendo observada, mas não de forma ameaçadora. O hospital, mesmo silencioso, era um concerto de sons mecânicos. Mas o que Clara ouviu foi diferente. Um sussurro tão baixo que poderia ter sido apenas impressão. Foi quando uma paciente idosa a chamou pelo nome com voz fraca, pedindo apenas: fique um pouco mais. No olhar daquela senhora, Clara enxergou algo além da dor, a saudade de um abraço antigo. Sentou-se ao lado da paciente e segurou sua mão. Durante minutos, ouviram apenas o marca-passo do monitor, como uma trilha para o vazio. Você já perdoou seu pai? Disparou a senhora de repente, com uma lucidez que Clara não esperava. O choque foi tanto que não conseguiu responder. Aquela pergunta parecia não vir dali. Era como se fosse um chamado,
Um lembrete urgente! O corredor ficou mais frio e Clara sentiu a pele arrepiar. Memórias esquecidas começaram a emergir. Tardes alegres na cozinha e o silêncio pesado depois da última briga. Ela queria ter dito que perdoava o pai, ou talvez, mais ainda, que precisava do perdão dele. O nó na garganta voltava com força toda vez que alguém se despedia ali no hospital. Quando voltou à sala de descanso, a luz piscou 3 vezes e o rádio antigo sintonizou sozinho. A música era uma valsa, a mesma que o pai dançava com ela aos domingos. Clara sorriu, mas foi um sorriso trêmulo. Estou enlouquecendo, pensou. Mas dentro de si, algo sussurrava. Preste atenção, não fuja mais. Decidiu caminhar até o jardim, buscando ar fresco. Cada passo era uma reconciliação silenciosa com o passado. Olhou para as plantas e lembrou do pai cuidando de um velho pé de manjericão. De repente, sentiu um toque leve no ombro. Olhou para trás. Não havia ninguém. O chão, porém, estava coberto de folhas, como se um vento tivesse acabado de passar. Clara fechou os olhos e respirou fundo, tentando ouvir o que o silêncio dizia. Diante do vazio, sentiu-se acompanhada por uma presença doce. Não era medo, era saudade misturada com esperança. Pela primeira vez, permitiu-se imaginar que talvez existisse algo, ou alguém, querendo lhe enviar uma mensagem. Quando voltou para dentro, a idosa já dormia. Mas havia sobre o leito um bilhete dobrado. O perdão começa onde termina o orgulho. Clara quase riu, pensando em coincidência. Mas, por dentro, sabia que aquela noite tinha um significado invisível, um chamado para finalmente libertar o que guardava há tanto tempo. O telefone vibrou com uma mensagem da irmã, distante há anos. Sonhei com papai. Espero que você esteja bem. Coincidências demais para uma madrugada só. Clara sentiu as lágrimas virem de novo, mas agora eram lágrimas de alívio, como se algo antigo tivesse começado a se dissolver. Sentou-se diante do espelho do banheiro. Encarou o próprio reflexo com novo olhar. Sentiu gratidão. Entendeu que a visita que esperava talvez não fosse física, mas um convite profundo para redescobrir quem ela era. Naquela noite, Clara percebeu. Nada é casual quando a alma pede por reconciliação. O plantão avançava com a lentidão dos minutos ansiosos. Clara atravessava portas automáticas e corredores esvaziados, ouvindo apenas o som repetitivo de seus próprios passos. Em algum ponto do caminho, percebeu estar carregando uma sensação diferente, como se cada maçaneta tocada guardasse o calor de mãos antigas, e cada porta aberta oferecesse um convite ao invisível. Passou por um quadro torto na parede, que nessa noite parecia ainda mais desalinhado. Por um instante, pensou ter visto sua imagem refletida no vidro, mas não era apenas ela. Viu um vulto, uma silhueta sutil atrás do ombro. Deu um passo atrás, o coração acelerou, mas a imagem sumiu. Com os sentidos em alerta, continuou andando tentando racionalizar tudo o que sentia. Chegando à sala dos prontuários, o cheiro de café com canela voltou mais forte, porém não havia nenhuma xícara. A lembrança do pai a invadiu de novo, trazendo à tona o mesmo sorriso de domingo. A distância entre memória e realidade parecia diminuir a cada segundo. Clara se perguntou se poderia um dia deixar de sentir culpa por tudo que não disse. O rádio antigo, sempre presente em suas madrugadas, ligou-se sozinho numa estação embolada. Por alguns segundos, uma valsa antiga soou transportando Clara a um passado gentil, a infância na cozinha, dançando sobre os próprios pés, guiada pela mão do pai. Ela sorriu entre lágrimas. Subitamente, um leve ruído vindo do armário ao lado. Uma pasta despenca, abrindo-se sobre a mesa. Entre papéis, uma folha dobrada. Clara reconheceu o nome de família, escrito à mão. Sentiu as pernas tremerem. Aquele era um bilhete esquecido do pai.
guardado ali anos atrás, com rabiscos que reconheceria em qualquer lugar. Com medo e surpresa, abriu o bilhete devagar. A voz do pai, na memória, parecia ler para ela. O amor nunca parte. Muda de endereço, mas não deixa de existir. Um nó se formou na garganta. Cada frase parecia escrita para aquele exato momento. Resolveu ir ao jardim externo para respirar. Ao empurrar a porta de vidro, sentiu um vento gelado e, ao mesmo tempo, reconfortante. Folhas dançavam ao chão. Ao olhar para cima, Clara quase sentiu ter ouvido, entre o farfalhar das árvores, um sussurro: perdoe e encontre paz. Sentindo-se observada pelo infinito, Clara se permitiu sentar na grama úmida. Silêncio. Pensou em tudo que perdera e, paradoxalmente, em tudo que talvez tivesse ganhado. A chance de reconstruir o próprio coração, mesmo sem ter quem amava ao lado. Ao retornar, cruzou com uma colega que, sem saber de nada, apenas sorriu e disse: "Você parece diferente hoje." Clara sorriu de volta, guardando só para si o segredo daquela noite. Antes de fechar seu turno, escreveu no próprio crachá uma frase que queria manter por perto: "O perdão é a última visita do amor antes do recomeço." Ao prender o crachá na roupa, sentiu que, apesar dos pesares, estava pronta para abrir as portas seguintes da vida. O hospital amanhecia devagar, como se a luz precisasse pedir licença para entrar. As cores frias da madrugada começavam a ceder a um azul sem pressa. Clara caminhou pelo corredor com passos mais leves, como se a noite tivesse deixado uma chave no bolso do seu jaleco. Na estação da enfermagem, os monitores dormiam de olhos entreabertos, e um abajur discreto fazia um círculo de calma sobre a mesa. Nada extraordinário havia ali, e ainda assim, tudo parecia ocupar o lugar certo, como se a ordem tivesse voltado de um passeio longo. Clara ajeitou o caderno de registros, alinhou a caneta, respirou fundo. O gesto simples, repetido tantas vezes, agora parecia um compromisso silencioso com algo maior do que protocolo e carimbo. Hoje eu não fujo, pensou, sem precisar explicar de quê. Ao passar pela janela, a condensação do vidro se desfazia em desenhos que lembravam caminhos. A luz de fora insistia em atravessar, e ela deixou. O dia, denso de possibilidades, se anunciava com delicadeza nas frestas, um estalo macio no rádio antigo, como quem tosse antes de falar. A agulha do dial tremeu. Entre ruídos, um compasso antigo pareceu se arrumar. Clara sorriu com o canto dos lábios, reconhecendo ali um modo de dizer: "Estou perto." Ela decidiu ir ao jardim. O ar frio bateu de leve no rosto, acordando espaços internos que ainda bocejavam. Sobre as folhas, pequenas gotas de orvalho lembravam miniaturas de mundos, cada um refletindo a mesma luz. De volta à bancada, encontrou um bilhete em branco, só o papel dobrado, o convite sem palavras. Não havia mensagem à vista, mas havia um lugar perfeito para uma. Clara encostou o papel no peito e foi como segurar uma promessa. O elevador estava parado com as portas entreabertas, soltando uma luz mais quente do que o corredor. Limiar, ela pensou, e entendeu que atravessar não é se afastar, é entrar na parte da vida onde não dava mais para adiar. No canto silencioso da capela, havia um banco liso e uma vela imaginária acesa, em algum plano sem chama. Clara se sentou não para pedir, mas para ouvir. A conversa começou na língua do silêncio. Ela falava por dentro e a vida respondia por fora. Ao se levantar, não levou nada nas mãos. E ainda assim, saiu com tudo o que precisava. A manhã finalmente desperta, sussurrou sem som. Algumas portas só se abrem quando o coração chega primeiro. Gancho para o capítulo 5. Mas o dia ainda guardava uma escolha. Aquela que não se escreve no papel, e sim na postura de quem caminha. O corredor tinha um zumbido baixo de rotina que voltava ao ponto. Clara caminhava com a clareza de quem carrega a água num copo cheio.
devagar, firme, sem derramar. O quadro de avisos exibia papéis neutros, fichas, horários frios. No meio, um post-it em branco chamava sem chamar. Era curioso como uma folha vazia podia dizer: agora é com você. Na sala de descanso, a cadeira estava levemente puxada, como se alguém tivesse se levantado há pouco. Não no mundo, mas dentro dela. O anel de marca de xícara na mesa parecia um carimbo de presença invisível. A escada se abria como um triângulo de luz vindo de cima. Subir não era fugir. Era aceitar que a gravidade dos fatos não impede a asa da decisão. Clara subiu um degrau como quem escreve a palavra coragem com a sola do pé. A maçaneta metálica refletiu seu contorno sem rosto. A decisão precisava de menos palavras do que ela imaginava. E mais verdade no gesto. Eu vou voltar para onde doeu. E não vou voltar à mesma. No jardim, o banco sob a árvore a esperava com manchas de sol que dançavam no assento. O vento soprava uma música baixa, e Clara achou que ouvia, no intervalo entre folhas, o jeito do pai de dizer: "Tá tudo bem." Na parede branca ao lado, as sombras das folhas se moviam como uma oração sem letras. O tempo não parava, mas passava de outro modo ali. Quem perdoa, ela pensou, não altera o passado. Altera o que o passado faz com a gente. Sobre a mesa, um envelope sem remetente. Nada dentro. Só o espaço exato para o que um dia ela poderia escrever. Não era uma resposta. Era o direito de formular uma sem pressa. Ao atravessar o corredor, uma silhueta distante cruzou seu caminho, desfocada, cotidiana, viva. A vida tinha voltado ao hospital, mas agora, sobretudo, voltava a ela. Pela janela alta, o céu fazia o serviço da beleza sem pedir aplauso. Clara sentiu um final que, no fundo, era começo, e sorriu. Gancho para o desfecho, porque a última visita, ela descobriria, não veio para se despedir. Veio para ensinar o caminho de voltar para si. No fim daquele turno, Clara não carregava respostas completas, tampouco segredos explicáveis. Carregava uma paz que não precisava se exibir para ser verdadeira. Entendeu que a ausência não era um buraco, mas a forma que o amor encontra para se espalhar sem caber em lugar nenhum. O hospital seguia sendo hospital, a cidade seguia sendo cidade. Mas ela já não era a mesma, e isso mudava tudo. O café com canela dos domingos não voltaria, mas o gesto do perdão sim, toda vez que ela escolhesse manter aberta a porta por dentro. Ao guardar o crachá, deixou no verso uma frase simples: "O perdão me devolve para mim." E então caminhou para o dia como quem finalmente entende. A última visita não veio de fora. Veio do lugar exato onde o amor nunca partiu. Se esta história tocou o coração, compartilhar com alguém que precise ouvir pode ser a diferença entre mais uma noite pesada e um amanhecer possível. Histórias assim ajudam a lembrar que a vida não cabe só no que os olhos veem e que a colheita do que somos começa nos gestos que ninguém aplaude. Acompanhe nossas histórias, inscreva-se no canal e ative o sininho para nunca perder a próxima. Até mais!